Bom, pessoal, nesse vídeo, então, a gente vai verificar como eu consigo trabalhar e descrever um flip-flop a partir de System Verilog, tá? O de Verilog, né? Então, vamos lá. Obviamente, primeiramente, eu vou colocar o meu módulo, né? Eu tenho que dar um nome a esse módulo. Então, vamos fazer com flip-flop tipo D, é um flip-flop mais simples que a gente tem, tá? E a gente tem que definir, num primeiro momento, quem são as entradas e saídas desse sistema, né? Então, veja, eu tenho uma entrada D, certo? Então, vamos pensar primeiramente no flip-flop que não tenha preset clear, depois a gente modifica isso aqui e gera o preset clear. Eu tenho uma entrada clock e eu vou colocar aqui no caso uma saída Q, tá? Eu poderia colocar o Q barra, poderia também, né? Q barra, talvez, né? Tá ótimo, né? E aí, aqui dentro, eu vou começar a trabalhar para que esse flip-flop atue e faça a modificação apenas das bordas de subida do clock. E para isso, a forma que eu tenho de descrever um flip-flop é através de um bloco procedural, tá? Usando o meu always, always. Por quê? Bom, o always, ele faz com que o bloco, o que tem aqui dentro, entre begin e end, ele seja executado apenas quando o que eu coloco dentro do parênteses, que são acessibilidade, tá? Aconteça. Então, vamos dizer, por exemplo, se eu coloco always at, né? Clock, certo? Ele vai fazer o seguinte, sempre que tiver uma mudança no sinal de clock, ele vai executar esse bloco. Então, toda vez que tiver uma variação de 0 para 1 ou 1 para 0, esse sistema ele reavalia a saída. Obviamente, não é isso que eu quero no flip-flop. O flip-flop é sensível a apenas uma das bordas, ou a borda de subida ou a borda de descida, tá? E aí existe uma pequena modificação que eu posso colocar aqui, que é ou na borda, o meu edge de subida, o positivo, o pos-edge. Então, toda a borda de subida do clock execute uma ação, ou negate, negative edge, tá? Então, toda a borda de descida do clock execute uma ação, tudo bem? Então, vamos começar trabalhando aqui com a borda de subida. Então, veja, toda a borda de subida, o que é que eu quero que aconteça? Ora, eu quero que o Q ele receba o valor de D, certo? Tão simples quanto isso, não é verdade? Então, se D for 0, o Q recebe 0. Se D for 1, o Q recebe 1. Isso porque é o flip-flop tipo D, tá? E eu poderia colocar aqui o Q-bar? Poderia. Mas se vocês observarem, o Q-bar é igual ao Q barrado, né? Então, eu posso simplesmente associar Q-bar a e o Q. Então, isso aqui eu atribuo sempre, né? O meu Q-bar vai ser igual a o Q barrado, né? Então, quando eu modificar isso aqui, né? Isso ali é executado também, tá? Então, notem que ele está colocando aqui uma porta NOT, né? Vamos imaginar assim, né? Eu estou invertendo minha saída. Essa é a descrição que eu estou colocando, tá? E aí, para testar esse meu sistema, eu posso escrever também o meu... deixa eu selecionar aqui minha ferramenta, tá? Eu vou utilizar o Icarus Verilog. E vou descrever aqui o meu test bench, tá? FFD PB. E como vocês sabem, aqui eu posso fazer o que, basicamente? Eu posso definir minhas entradas e saídas, né? Então, logic, né? Eu tenho D, clock, Q bar, todas de um bit, né? E aí eu vou instanciar o meu FFD, dando um nome de uma instância para ele, e em seguida passando os meus parâmetros. Então eu tenho aqui D, clock, Q e Qbar, dados que eu coloquei o mesmo nome, né? O mesmo nome das variáveis nos dois momentos. Então eu vou criar aqui um bloco initial para imprimir os valores lá de repente da minha saída aqui, tá? Vamos lá. Aqui eu posso colocar monitor, $monitor. E colocar aqui exatamente o que eu quero que aconteça, né? O que eu quero avaliar. Eu quero avaliar o valor de D, eu quero avaliar o valor de clock, eu quero avaliar o valor de Q
Eu acho que vai ser o suficiente, né? Então, D igual a %B, clock igual a %B, Q igual a %B, Q barra pode ser também, Q barra igual a %B, para a gente avaliar que de fato está sendo alterado, né? Clock, Q e Q barra. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, tá? Vou fazer de duas formas. O primeiro, eu vou criar algumas variações aqui para mim. Então, olha só, eu vou iniciar o meu sistema, tá? Lembrem, eu tenho que setar os valores de entrada do meu módulo, é isso? E avaliar os sinais de saída. Eu vou colocar D igual a 0, clock igual a 0. Isso no instante 0, vocês estão observando. Depois, vamos dizer, de 5 instantes de clock, passa D igual a 1. Depois, mais 5 instantes de tempo, desculpa, tá? Opa, passa D igual a 1, né? Depois de mais 5 instantes de tempo, passa D igual a 0. Depois de 5 instantes de tempo, passa clock igual a 1. E depois de 5 instantes de tempo, passa clock igual a 0. Tá? Depois de 5 instantes de tempo, passa D igual a 0. Opa, D igual a 1. De variar, né? E depois de mais 5 instantes de tempo, passa clock igual a 1. E depois de mais 5, a clock igual a 0. Legal, legal. Tem uma certa variação aqui já interessante para mim, tá? Então vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. Opa. Olha, vejam só que interessante, né? Eu tenho aqui as variações. Vocês sabem que o monitor ele vai imprimir essa sentença sempre que uma dessas variáveis que eu estou monitorando, eu tenho alteração nelas, sofro alterações. Então, se vocês observarem aqui, no primeiro momento, no instante 0, eu tenho D igual a 0 e clock igual a 0. Né? Olha só, Q igual a X e Q bar igual a X. O que é X? É indeterminado. E por que indeterminado? Ora, o meu flip-flop ele só seta a minha saída para um valor conhecido, né, no momento que eu tenho uma subida de clock. Tudo bem? Esse é o que eu coloquei aqui, no POSET. Né? Então, enquanto eu não tiver uma alteração do meu clock de 0 para 1, não vai haver alteração da minha saída. Então, notem, na segunda linha aqui, no T igual a... Deixa eu colocar aqui o time também, talvez fique melhor, né? Time igual a %G. E aí a gente pode referenciar melhor o instante de tempo, né? Que cada coisa está acontecendo. Então, veja, no instante 5, eu fiz aqui, aqui, D igual a 1. Vocês observarem, né? E o meu Q não foi alterado novamente. Por quê? Eu não tive ainda a mudança de clock de 0 para 1, a subida do clock. Isso acontece quando? Apenas nesse instante, que é 5, 10, 15. No instante 15, aí sim, eu processo o que está em D e gravo isso na minha saída. Legal? Próximo momento em que isso vai acontecer, a alteração do Q, vai ser quando ele vai manter o valor de Q enquanto não tiver uma outra borda de subida do clock. Que acontece quando? Aqui. Né? Então, novamente, quando o clock foi para 1, que é esse instante aqui, instante 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, é que o meu Q assumiu o valor 1. E vocês observam que o Q barra é exatamente sempre o oposto de Q. Tudo bem? Então, o meu flip-flop está funcionando corretamente, tá? Obviamente, eu poderia estar trabalhando aqui, né? E utilizando aquela funcionalidade, né, que eu tenho para colocar o diagrama temporal. Né? O diagrama temporal. Então, eu posso usar o dump file e o dump vars, né? Se vocês lembrarem, tá? É isso? O dump vars, eu posso colocar
pegue a instância 1 e coloque todas as variáveis lá, né? E no dump file, basicamente, eu vou colocar o nome, né? O nome do meu gráfico, né? Vamos chamar isso aqui de .vcd, né? ffd.vcd e ver se isso aqui vai rodar corretamente, né? Opa. Opa, tá ao contrário aqui, tá ao contrário. Tá ao contrário. 0,1, né? Legal. Então, vejam, nesse caso aqui, se eu agora colocar aqui para abrir o AppWave depois, né? O que vai acontecer aqui para mim é o que, basicamente? Ora, eu tenho agora um gráfico em que eu observo em que momentos o meu Q é alterado. Né? Em que momentos o meu Q é alterado. Durante todo esse instante aqui que ele está vermelho, isso significa que ele está indefinido. É um valor que eu não conheço. Tá? Então, até eu ter uma subida de clock, ó, o meu valor continuou aqui indefinido, mesmo D sendo alterado. No momento que eu tive essa subida, eu li o valor que se encontrava em D e gravei no Q. E o Q barra veio para o oposto, né? O inverso, tá? A próxima subida de clock acontece quando? Nesse instante de tempo em que eu tenho novamente uma leitura dessa forma, tá? Então, observe. O que é que eu posso fazer aqui para tornar isso um pouco mais interessante para mim? Tá? Ora, eu poderia implementar agora adicionando mais uma entrada. Por exemplo, clear. E aí, trabalhar dentro do meu always para que esse clear, ele funcione como uma entrada assíncrona. E como é que eu faço isso? Ora, se eu quero fazer com que o meu clear ele seja sensível ao nível 1, né? Toda vez que eu alterar ele de 0 para 1, eu tenho que rodar esse meu sistema, né? E zerar minha saída. Tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Toda vez que eu tiver uma borda de subida do meu clear, né? Também executa o que está aqui dentro. Então, esse bloco aqui ele é executado ou porque eu tive uma borda de subida do clock ou porque eu tive uma borda de subida do clear. Então, eu tenho que testar internamente se o meu clear ele é igual a 1, né? Se ele for igual a 1, o meu Q ele tem que receber 0. Se não, o meu Q recebe D. E por que isso? Ora, se eu entrei nesse bloco aqui, né, e o meu clear se encontra em 1, é porque ele está ativado. E se ele está ativado, o meu Q tem que estar 0. Tá certo? Então, ele pode entrar em qualquer instante de tempo em que eu tenho uma borda de subida do clear também. Agora, se eu tiver uma borda de subida do clock, não foi devido ao clear que eu entrei, né? Você vai observar o quê? O meu clear não vai estar igual a 1, vai estar igual a 0. Então, eu vou ter o funcionamento normal, porque é igual a D. Tá? E aí a gente vai observar aqui o que é que isso vai nos causar. Bom, clear e que é igual a que bar, né? Então, vamos colocar aqui igual a 0 no primeiro instante de tempo, tá? Aí depois, aqui, vou colocar mais um instante de tempo, vou fazer o clear igual a 1, tá? Depois aqui, vamos fazer o seguinte, né? Nesse instante aqui apenas, mais um instante de tempo, eu vou fazer o clear igual a 0. Vou mostrar exatamente o que vai acontecer, tá? E depois, vamos ver o resto do funcionamento do meu circuito. O que é que eu tenho basicamente agora? Olha só que interessante, né? Antes, eu tinha que esperar a primeira subida do clock para que eu tivesse uma mudança no meu sinal D, Q. Né? Agora eu não precisei mais, olha. No momento em que o meu clear foi para 1, minha saída foi para 0 instantaneamente. Né? No momento aqui da subida do clock, ó, o que vai acontecer é que o meu clear, como ele está em 1, minha saída é 0, não importa o valor de D, tá? E só vai ser alterado, então, no momento, no funcionamento normal do flip-flop, só vai acontecer
no momento em que o meu clear estiver desativado. Então, de forma semelhante, eu posso ter também o meu preset. Então, eu posso ir lá e definir um clear. Eu posso definir também o meu preset e testar internamente, né? Poset, né? Preset, tá? Aqui, pessoal, vocês podem colocar assim também se quiserem, tá? Ou isso, ou isso, ou isso. Legal? E aí, esse bloco aqui, nesse caso, ele vai ser executado quando? Ou quando teve uma borda de subida do clock, ou quando teve uma borda de subida do clear, ou quando teve uma borda de subida do preset. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é testar novamente. Testar novamente. Então, veja. Se o meu clear for 1, faça que é igual a 0. Depois eu tenho que verificar. Olha, o clear não é 1. Legal. Será que eu entrei devido a um preset? Se foi, o meu Q tem que assumir o valor de 1. Se não, aí eu sei que eu nem entrei nem por um clear, nem devido a um preset. E aí eu executo o funcionamento normal do meu circuito, tá? Então, para mostrar novamente, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui mais uma variável PR. Vamos colocar aqui o PR, está nessa sequência, né? Depois do clear, né? Logo antes das minhas saídas. E finalmente, eu vou colocar aqui o meu PR igual a 0 no primeiro momento, tá? Opa, PR igual a 0. Depois de um instante aqui, eu vou fazer PR igual a 1. E depois de mais um instante, eu faço PR igual a 0, tá? E vamos ver o que vai acontecer com o meu circuito. Olha só, agora, bem no iniciozinho, ó, depois de um instante de tempo, eu fiz o meu PR igual a 1 e isso setou de forma assíncrona, né? Não está sincronizado com a borda de subida do clock, né? A saída, né? Eu tive modificação na saída de forma assíncrona. Logo depois eu desativei o preset. Nesse instante aqui, ó, o meu clear foi para 1, eu tive uma nova modificação assíncrona da saída, tá? E continuou assim, e o funcionamento normal voltou a ser quando? Em que momento? Ora, nesse instante de tempo que tem clear e preset iguais a 0. Então, nesse momento aqui, ó, a cada porta de subida do clock, eu leio o valor que está em D e coloco lá na minha saída. Legal? Então, é assim que eu posso implementar lá o meu flip-flop, né? De forma bem simples, bem tranquila. O JK, o T, tá? Basta que vocês implementem a lógica aqui dentro desse bloco always, utilizando essas palavrinhas. Então, ó, se agora eu chego e coloco essa outra palavra de clock, qual seria a mudança do meu sistema? Esse flip-flop agora ele é sensível à borda de descida do meu clock, certo? Então, quando eu tentar trabalhar dessa forma, a modificação de saída vai acontecer sempre, né, as leituras, nesses instantes de tempo, olha. É na saída. Notem que na entrada aqui, ó, na 1, eu não tive modificação, tá? Então, eu poderia, né, no final aqui, colocar mais uma descida lá no meu clock. Tive clock 1 para clock 0, né? Vamos esperar mais um instante aqui, mais 5 instantes aqui, fazer clock igual a 1 só para aparecer no meu sistema lá, no meu gráfico, tá? Para que vocês visualizem que nesse instante de 1 para 0, eu tive uma leitura do valor que estava em D e gravei no meu Q, tá? Exatamente porque o clear, essa linhazinha azul aqui de cima, e o preset, essa linha aqui, ó, estão em 0. Tudo bem? Então, é uma forma simples aí da gente trabalhar e de implementar a parte dos flip-flops. Caso vocês queiram implementar um clear e preset sensíveis a 0, né, eu não vou mais observar, então, as bordas de subida do clear e preset. Eu tenho que verificar agora se eu tive uma transição de 1 para 0. Né? Então, get, tá? E aqui, no lugar de testar se o meu clear é igual a 1, eu tenho que testar se ele é igual a 0, assim como o preset. Então, vejam, se eu entrei aqui nesse laço, é porque eu entrei devido a uma dessas condições ser verdadeira. Então, ou porque eu tive uma borda descida do clock, ou porque eu tive uma borda descida do clear,
ou porque eu tive uma borda de descida do meu preset. Então aqui dentro eu tenho que testar. Se eu entrei e foi devido a uma borda de descida do clear, o meu clear vale 0, né? Então, se o meu clear vale 0, o que é 0? Se o clear não vale 0, mas o preset vale 0, o que é 1. E se não, o que vai receber o valor de D. Tudo bem? Então, se eu fizer dessa forma, agora, né? Obviamente o clear e o preset vão ser sensíveis a 0. E aí vem a pergunta, né? Eu vou ter instantes, então, aqui, em que o meu clear e o meu preset vão valer 0 ao mesmo instante de tempo. E eu disse para vocês que a gente tem isso como estado proibido, porque eu não quero dar um clear e um preset no mesmo instante, né? Mas nesse caso, se alguém, o usuário, for lá e colocar, o que é que vai acontecer? Aí basta que você verifique a lógica que você implementou. Então, observe. O que é que vai acontecer aqui? Ora, durante todo instante ó, que clear e preset estão ativos, agora eles são ativados em nível 0, tá certo? No instante aqui, ó, o meu key ficou em 0. Você está observando? Então, ó, nesse instante aqui, novamente, ó, os dois estão ativos. Novamente, minha saída foi para 0. Tá? Isso porque, claramente, ora, se vocês voltarem para a implementação que a gente acabou de fazer, o primeiro teste que eu fiz foi em cima do clear. E se o clear for 0, eu já faço que é igual a 0. Tá certo? Então, ele tem uma prioridade sobre o meu preset nesse caso. Se o desenvolvedor tivesse implementado dessa forma, né, obviamente a prioridade estaria invertida. Tá? Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado quando estiverem utilizando o flip-flop, para não setarem as saídas, né? De forma que, olha só, então, opa, tá, aqui faltou essa mudança aqui também, né? Como é que criei preset, faltou essa mudança, né? Então, vejam, vocês têm que tomar muito cuidado para quando estiverem implementando isso aqui, que vocês não utilizem de forma alguma nas entradas assíncronas a ativação ao mesmo instante de tempo, senão vai depender da implementação que o designer fez. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, vocês observam que o clear e o preset, quando estão ativos, né, o que vale 1. Então, o preset aí tem uma prioridade sobre o meu clear. Tá certo? Espero que tenha ficado claro, tá? Só para a gente finalizar, uma outra forma aqui de gerar o clock, tá? Deixa eu tirar daqui, talvez seja mais que eu acho que é interessante aqui eu mostrar para vocês. Olha só, o clock, pessoal, é uma variável que ela está sempre alterando, está sempre invertendo, né? De 0 para 1, de 1 para 0. E eu posso utilizar um laço como um always para fazer essas variações para mim. Como? Olha, eu posso fazer a cada 5 instantes de tempo, faço clock igual a till clock. Então, o que é que isso vai fazer aqui, basicamente? Eu tenho um initial, que eu fiz lá umas variações manualmente. Não necessariamente eu precisava fazer assim. E depois eu tenho um always aqui, ó, que ele, a cada instante de clock, ele vai estar invertendo. Durante quanto tempo? Indefinidamente. A cada 5, ele vai inverter. Se vocês rodarem desse jeito, obviamente, o sistema vai travar. Porque você não disse em que momento você quer encerrar a sua simulação. E aí você pode utilizar mais um bloco, um lixo, para definir o instante de tempo que você quer parar. Então, olha, se eu quiser aqui colocar agora, né? Depois de 50 instantes de tempo, termine minha simulação, $finish. Vocês vão ver que o meu gráfico ele vai ter uma variação de clock a cada 5, tá certo? A cada 5. E no instante 50 eu tive essa alteração. E o que é legal? Anteriormente, cada atraso que eu dou, ele influencia no meu tempo total de simulação. Então, eu boto atrase 3 segundos e faça clear igual a 0. Atrase 5 e faça clock igual a 1. Né? Isso faz com que esse clock ele seja executado no instante 8. Os 3 primeiros foram para o clear, então eu tive 3 instantes de atraso para o clear e depois 5 para o clock. Quando eu separo esses laços, agora o meu clock ó, ele roda em paralelo. Lembra que todos os blocos aqui, ó, procedurais, né, initial, always, esse initial, estão rodando em paralelo. Né?
esses atrasos aqui é que faz com que eu tenha essa atuação aí em diferentes instantes de tempo, tá? Então, como esse bloco always ele também executa em paralelo, ele deixa agora de ser afetado pelos instantes, né, que eu coloquei aqui para o meu cliente, para o meu preset e o dele. Legal? Então, é outra forma aí de trabalhar, vocês podem ficar bem à vontade de implementar. Espero que tenha ficado claro, tá? E até sexta-feira, até a nossa próxima aula.